Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a visão de São Tomás sobre a inveja, que é um vício capital, a partir da sua concepção da Suma Teológica. Já vi isso na Secunda, né, que é a parte que ele trata da caridade. A gente vai ver que a inveja é um vício oposto à caridade, que ela é uma certa tristeza pelo bem do próximo, né? Então a gente vai ver aqui diretamente ao texto, que ele diz assim... ele responde à pergunta, né, se a inveja é uma tristeza, e ele vai esclarecendo que tipo de tristeza é a inveja. Então ele fala assim, que a tristeza tem por objeto o mal pessoal. Ora, acontece que o bem do outro é considerado o mal pessoal. Nesse sentido, o bem do outro pode ser objeto de tristeza, e isso de duas maneiras. Ou nos entristecemos com o bem do outro porque ele nos ameaça de algum prejuízo, é o caso do homem que se entristece com a promoção de seu inimigo porque teme ser prejudicado. Tal tristeza não é inveja, é antes um efeito do medo, segundo o filósofo. Por exemplo, se alguém começa a crescer, é teu inimigo e vai acabar te invadindo, o exército ele vai acabar invadindo suas terras, por exemplo. Tal tristeza não é inveja, é antes um efeito do medo, segundo o filósofo. Ou o bem do outro é considerado um mal pessoal, na medida em que diminui nossa glória e nossa excelência. É assim que a inveja se entristece com o bem do outro. Eis porque se inveja sobretudo os bens que comportam a glória e nos quais os homens amam ser honrados e ter fama, diz o filósofo. A inveja é justamente essa tristeza com relação aos bens dos próximos. A gente vai ver aqui depois que a inveja ela se dá principalmente em pessoas que não têm o espírito magnânimo, que não têm a alma magnânima, e sim pessoas até um pouco medíocres em certas disposições, que ficam tentando fazer pequenas comparações, enquanto o magnânimo ele está tão elevado por causa do seu ânimo, a sua alma dilatada, a virtude da magnanimidade, que busca as coisas grandes e elevadas, né? Que em certo sentido o magnânimo nem se importa, e nesse sentido o magnânimo ele não é invejoso, porque ele está tão relacionado aos ideais mais nobres, e o ideal mais nobre é a santidade, que ele não fica, digamos assim, perdendo tempo se comparando com os outros, né? Por outro lado, o invejoso, que a gente vai ver aqui, é aquele que ele fica se comparando, e principalmente com as pessoas mais próximas, né? O invejoso é aquele que fica vendo sempre se a grama do vizinho é mais verde ou menos verde, né? São sempre pessoas mais próximas, pessoas bem distantes, você não tem propriamente a noção da inveja. A gente vai ver essa distinção aqui, que ele fala assim. Deve-se dizer que a inveja se refere à glória do outro enquanto esta diminui a glória que se deseja. Em consequência, alguém inveja somente os que quer igualar ou ultrapassar em glória. Ora, isso não é possível com aqueles que estão muito distantes. Ninguém com efeito, a não ser que seja insensato, procura igualar ou ultrapassar em glória aqueles que são muito superiores. O homem do povo, por exemplo, não inveja o rei, nem o rei o homem do povo, que ele ultrapassa em muito. Assim, o homem não inveja os que estão muito distantes dele, pelo lugar, pelo tempo ou pela situação, mas inveja os que lhe estão próximos, os quais se esforça por igualar ou ultrapassar. É contra o nosso interesse que estes nos ultrapassem em glória, e daí resulta a tristeza. Então, depois de ter visto essa questão sobre a inveja, a relação com a tristeza, Tomás depois ele considera alguns pontos depois, um ponto depois, né, sobre... na verdade, ele estava no primeiro artigo, a gente vai ir para o terceiro, né? A gente vai falar se a inveja ela é um pecado mortal. A gente vai ver aqui a natureza da gravidade da inveja. E aqui já é a última citação da nossa apresentação. Ele fala assim, lembrando que a inveja, além de ser um pecado mortal em seu gênero, que a gente vai ver aqui, ela também é um vício capital. A gente não vai ver aqui sobre o aspecto do vício capital, porque todo vício capital, ele, digamos assim, ele tem uma espécie de filhas. São filhas, é um nome técnico, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, que você diz a um vício que é gerado por outro. Então, existe uma certa relação de geração da inveja por ser um vício capital, que ela gera outros vícios que são, esses vícios são chamados de filhas da inveja. São vícios que decorrem, né, dessa certa disposição de ter por tristeza o bem dos outros, né? Então, no fundo, você quer tentar inverter isso, você quer causar um certo dano para o outro, né? A gente vai ver isso em outro vídeo, né? Que são, digamos assim, disposições viciosas decorrentes dessa tristeza destrutiva com relação aos bens dos outros. E agora, só que aqui a gente vai ver primeiro
nesse vídeo aqui, para concluir nosso vídeo, a gravidade da inveja, né? Como é que ela se dá do ponto de vista se ela é venial, né? Se ela é pecado venial, se ela é algo mais grave, se ela é mortal. Vamos ver aqui. Ele fala assim: a inveja em seu gênero é pecado mortal. Considera-se o gênero de um pecado por seu objeto. Ora, a inveja tem razão de ser objeto, se opõe à caridade, que é a vida da alma espiritual, segundo a primeira carta de João. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Com efeito, a caridade e a inveja têm por objeto o bem do próximo, mas segundo o movimento contrário, enquanto a caridade se alegra com o bem do próximo, a inveja se entristece, como já está claro. Portanto, é manifesto que a inveja, por seu gênero, é pecado mortal. Então ele fala que por si mesmo, em seu gênero, a inveja é pecado mortal, só que aqui ele fala, digamos assim, algo que possa amenizar, né, que faz com que a inveja não seja mortal, especialmente pela noção da voluntariedade, que é se você não tiver um perfeito consentimento, você não tem um pecado mortal, né? Então ele vai dizer que você pode ter consentimentos imperfeitos. Ele até dá exemplo de outros pecados, então vamos ver. Como foi dito, em cada gênero de pecados mortais encontram-se movimentos imperfeitos, existentes na sensualidade, que são pecados veniais. É o caso, em matéria de adultério, do primeiro movimento de concupiscência, ou em matéria de homicídio, do primeiro movimento de ira. Assim, também, no gênero da inveja, encontram-se por vezes primeiros movimentos que são pecados veniais, mesmo nos homens perfeitos. E aqui eu quero distinguir 3 tipos de disposições, uma com relação ao pecado de um modo geral, né? E uma relação que a gente vai ver com a inveja até com outros pecados. Imagina o seguinte: enquanto a pessoa tem a mera tentação, e essa tentação não tem nenhum tipo de consentimento, e você, nesse sentido, quando tem a primeira tentação, você se opõe diretamente àquela tentação sem alimentá-la de forma alguma, faz uma oposição taxativa, clara, explícita, e não tem nada com consentimento, nesse caso não há pecado nenhum. A gente sabe até o próprio Cristo que não teve pecado, não realizou nenhum pecado, ele foi tentado. Então, nesse sentido, a própria tentação, o sofrer a tentação, não é um pecado, pode ser de modo algum, né? Enquanto você não está consentindo de modo algum com aquela tentação. Então, assim, tanto que o que isso deve fazer, a primeira disposição, ou a primeiro até um sentimento, ou alguma sugestão ou imaginação, que pode ser tanto pelas 3 posições, né? A carne, o mundo, ou mesmo um demônio que pode te atacar nesse sentido, colocando sugestões em você. A mera tentação em si não é pecado, se você, no momento inicial, não alimenta de modo algum. Então essa é a primeira disposição. A segunda disposição, que a gente pode ver, que é o que ele fala aqui, é quando nesses primeiros momentos, digamos assim, pouco depois da primeira tentação, há o que a gente pode chamar de um consentimento imperfeito. Quer dizer, que a pessoa, de certo, está tendo essa sugestão, talvez pode ser uma sugestão demoníaca, uma da carne do mundo, né? E a pessoa não está consentindo com aquilo, mas não está, digamos assim, também freando de modo direto e absoluto, né? Quando isso está, e há, digamos assim, alguma duração dessa tentação, mas assim, não há nem lá nem cá, vamos dizer assim, não há um freio total, mas ao mesmo tempo não há uma alimentação daquilo, a gente pode chamar que é um tipo de pecado venial, porque você não tem, no caso uma matéria grave, como a gente vê aqui em seu gênero, mas você não está deliberadamente alimentando aquilo, nesse sentido, né? Ou assim, é necessário que haja algum tipo de freio, o quanto antes, que é o primeiro caso, né? Se você tem alguma pequena, digamos assim, algum pequeno consentimento com aquilo, mas ele não é perfeito, né? Você pode ter um tipo de pecado venial. Só que o que acontece? Se você, depois de algum tempo, que assim, não precisa ser horas, às vezes são segundos, um minuto, uma coisa assim, é relativa a cada pessoa. Desde que você começa a ter clareza que aquilo é algo ruim, né? Você começa a ter clareza que aquilo é matéria grave, pelo menos que aquilo é algo objetivamente ruim, ou quando você, por exemplo, pensa em questões de adultério, né? Ou quando você já está, por exemplo, com um movimento de ira, começa a pensar até em como fazer mal ao outro, começa até a se deleitar com isso, quando já começa a haver um deleite, e esse deleite é alimentado com perfeito consentimento da coisa, você começa a imaginar, ou ferindo alguém, né, como a questão da ira, ou até tendo algum tipo de prazer sexual mental, né, se alimentando com isso, e há um certo tipo de pleno consentimento, você já começa a ter, se é matéria grave, um pecado mortal. E ele fala isso em relação
a tristeza da própria inveja, né? Porque a inveja, enquanto você começa a invejar o outro e já passou do primeiro estágio da mera tentação, já está no estágio um pouco mais avançado, que seria quando você está em cima do muro e não tem muita clareza e está um consentimento que não é pleno, que seria do pecado venial. Você já passou desse estado e já está no estado em que você já está tendo um pleno consentimento, e maior, e pior nesse sentido, porque você está até se deleitando de modo deliberado e consciente com aquela ação, como se estivesse curtindo, né? Tanto, por exemplo, como a pessoa que está irada, está curtindo até o desejo de morte do outro, o desejo que o outro padeça para estabelecer a justiça, e está até alimentando com a própria imaginação aquilo, aí você já tem o pecado mortal. Porque você já tem a matéria grave, você já está conhecendo o que está acontecendo, né? Já está tendo uma ciência da sua própria imaginação, está sendo alimentada, inclusive por você, ou pelo menos não está impedindo, claramente você já conhece o que está acontecendo, né? E justamente tem assim, um certo prazer do desfrute do que está acontecendo, e nesse sentido, pecado mortal, necessário se confessar, se purificar desse pecado, se arrepender de fato e confessar. Então é isso, aqui a gente viu uma disposição viciosa da inveja, depois a gente vai falar dos outros vícios capitais, vai falar sobre as suas filhas, né? Que é interessante, Tomás, ele pega muito isso, principalmente do São Gregório Magno, né? Faz a distinção das filhas, né? Detalha mais alguns aspectos da moral, para a gente compreender mais essa complexidade do ser humano, né? Então é isso, se vocês estão gostando dos vídeos, né? Curta os vídeos, né? Propaga os vídeos, se inscreva no canal e clique no sininho também para receber as notificações, né? Dos vídeos, né? E até o próximo vídeo. Até mais.